Um bom dia a todos. Primeiramente, agradecer ao convite do Núcleo Regional Noroeste da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, pelo convite em estar participando deste evento que será executado no período do mês de novembro, onde estarei aqui junto com vocês neste simpósio Qualidade do Solo em Sistemas Conservacionistas, ministrando uma palestra sobre o manejo do solo para sistemas de cultivo anuais em Rondônia. Eu sou Anderson Bergamin, sou professora da Universidade Federal de Rondônia, do campus de Rolim de Moura, atuo no departamento de agronomia e vou ministrar essa palestra para vocês, enfocando principalmente os sistemas de cultivo anuais que nós temos mais frequentes tanto no Brasil quanto em Rondônia, e o que isso interfere diretamente no manejo do solo, ou o manejo do solo interfere nesses sistemas de cultivo. E quais são as problemáticas a serem resolvidas e elucidadas dentro dos sistemas de produção usuais que nós temos. O manejo do solo é um conjunto de práticas que, quando usadas de forma racionais, promovem a melhor produtividade das culturas. Então, esse é um conceito de manejo do solo que, quando eu tenho o uso de forma errônea dessas práticas de manejo, eu posso acarretar em uma degradação do solo. Que é essa degradação? Uma degradação que pode ser física, química e biológica, que pode atuar diretamente na redução da produtividade das culturas. Então, quando nós temos o foco, que é justamente melhorar a produtividade das culturas, nós temos que ter um cuidado enorme com a degradação para que nós possamos ter uma longevidade dentro dos sistemas de produção. Quando nós entendemos que o rendimento das culturas ele é totalmente envolvido dentro dos sistemas de cultivo, nós começamos a ter uma análise de forma mais integrada, e essa análise mais integrada influenciando diretamente ou sendo influenciada pelos indicadores de qualidade do solo, pelos sistemas de manejo, como compactação, como rotação de culturas, diversificação de sistemas radiculares. Então, dentro do que eu vou falar aqui para vocês hoje, do manejo do solo, eu estarei falando principalmente a respeito desses fatores aqui. Sistemas de manejo, compactação do solo, rotação de culturas ou de sistemas radiculares, e como nós podemos trabalhar com essas informações para que nós possamos chegar em um melhor rendimento das culturas sem degradar o solo. Então, dentro dos sistemas de manejo, nós temos de forma usual o cultivo de sistema de plantio direto, como de forma mais acentuada, o que vem crescendo no Brasil como um todo e no estado de Rondônia, onde esse sistema de manejo preza tem alguns conceitos que levam em consideração o revolvimento apenas na linha de cultivo, a cobertura praticamente do ano inteiro do solo, o uso de palha e de rotação de culturas. Dentro desse sistema de cultivo, que é mais usual e vem crescendo no Brasil, nós temos alguns problemas que vêm sendo usuais e que os produtores acabam deixando ou não entendendo quais são esses grandes problemas. O grande problema relacionado ao sistema de produção, pensando no manejo do solo, está diretamente ligado à perda de carbono ou então de matéria orgânica. Se nós levarmos em consideração aquela grade que o produtor costuma fazer, uma grade niveladora, para incorporar resíduos de milho após o cultivo de soja, milho e safrinha, ou até mesmo para a incorporação de algumas sementes de cultura de cobertura, essa grade, apenas uma gradagem, tem um efeito danoso muito intenso no solo. O professor Sá, lá de Ponta Grossa, avaliou isso e nos mostrou que, quando eu tenho o estoque de carbono em uma camada de 0 a 5 centímetros, lá em Ponta Grossa, e ele avaliou também em Primavera do Leste, vamos trabalhar com Primavera, que é mais próximo da nossa realidade, antes da gradagem eu tinha 5,7 toneladas de carbono por hectare, após a gradagem eu caí, o teor de carbono no solo caiu ou diminuiu para 4,7. Houve uma perda de carbono dentro de um prazo de 7 a 14 dias, de aproximadamente 1 tonelada de carbono.
Para acumular esse carbono, a gente tem que produzir em torno de 15 toneladas aí de matéria vegetal para que a gente possa produzir isso por hectare. Então, essa perda de carbono por apenas uma gradagem niveladora, ela é danosa ao solo. E o trabalho do Henrique, lá da Embrapa Soja, também avaliando ou estimando quanto tempo levaria para se aumentar 1% nos teores de matéria orgânica num solo em sistema de plantio direto, numa camada de 0 a 20, avaliando o sistema soja-milho de segunda safra, eu levaria 25 anos para condicionar um solo a ele aumentar em 1% o seu teor de matéria orgânica. Então, em um ano, eu posso estar perdendo 1 tonelada de carbono, mas para me acrescentar 1% de matéria orgânica no solo, eu levaria em torno de 25 anos. Na nossa realidade, isso pode ser um pouco pior, porque nós temos um clima muito mais intenso, onde o acúmulo de matéria orgânica não é tão frequente. Dentro dos sistemas de manejo, além desse uso do sistema de plantio direto e também trazendo para dentro algumas práticas que os produtores fazem, nós temos que tomar alguns cuidados quanto ao sistema de plantio direto, que pode sim proporcionar alguns efeitos danosos nos atributos físicos do solo quando eu estou em implantação do sistema de plantio direto. Então, no sistema de plantio direto, ele iniciando a sua estabilização após o preparo convencional do solo, eu posso ter algum arranjamento das partículas sólidas, que pode levar a um processo de compactação, mas que isso pode, no futuro, vir a ser retornado para um ambiente melhor para as plantas produzirem. Aqui um trabalho feito em Goiás, por Silveira e seus colaboradores, mostrando que a densidade do solo ela aumenta em função do tempo de cultivo. Então, aqui embaixo eu tenho anos de cultivo aqui é o tempo zero, que eu falo, que está relacionado era o plantio de sistema convencional, passou para um sistema de plantio direto. Com 3 anos, aproximadamente, eu tinha um pico de estado de densidade do solo mais alto, certo? Então, eu tenho uma curva, ou uma ascensão nos níveis de compactação do solo até o 3º, 4º ano. Depois, o solo começa a se retornar para uma condição anterior. Então, ele vai retornar para a condição inicial lá no seu 5º, 6º ano. E após esse 5º, 6º ano é onde a densidade do solo tende a diminuir mais do que era lá no início. O que isso significa? Que para um bom sistema de plantio direto, para um bom cultivo de culturas anuais, eu preciso de tempo para que o solo possa se recondicionar e proporcionar um melhor ambiente para o sistema radicular das plantas para que elas possam produzir. Dentro do sistema de plantio direto, dentro dos sistemas de manejo do solo, nós temos que pensar 2 coisas. No manejo físico do solo, nós temos 2 divisores de água que estão relacionados a quem? O primeiro, eu tenho que ter um solo que ele é, sim, um pouco mais, vamos falar assim, duro, mais rígido, mais compacto. Por quê? Porque ele tem que me proporcionar que eu possa trafegar com uma máquina nesse solo sem que ele se degrade. Então, ele tem que resistir ao tráfego dessa máquina. Eu não posso ter um solo como este totalmente pulverizado. Por quê? Porque se uma máquina vir trafegar aqui, vamos dar um exemplo dos cultivos anuais aqui. Nós vamos colher uma safra de soja nos meses de janeiro, fevereiro e março, onde tem uma intensidade de precipitação muito alta, o solo está sempre nos pontos ideais de estado de plástico, de consistência. Isso faz com que eu tenha uma possibilidade de compactação muito alta. O produtor vai deixar de realizar a colheita se está chovendo? Não vai fazer isso, ele vai entrar na sua área, vai colher, vai colocar uma colhedoras hoje chegando aí a 20 toneladas com graneleiros cheios, e isso vai proporcionar, ocasionar uma compactação, a não ser que eu faça estratégias anteriormente que o solo suporte essa carga sem que ele venha a se degradar. Então, hoje, a gente não busca mais um solo como este, um solo pulverizado.
eu também não busco um solo como esse, que está compactado, mas eu busco um solo assim, onde eu tenho uma aeração, uma infiltração de água mediana, eu tenho uma resistência ao crescimento radicular mediana, e aqui o grande fator importante, água disponível. E tanto este solo pulverizado como este compactado, a disponibilidade de água passa a ser menor. Este solo vai ter uma disponibilidade de água normalmente maior. E a resistência à compactação, ela é maior quanto mais denso for o solo. Então não adianta nós só pensarmos no solo e esquecermos como os produtores usam e fazem uma agricultura. Então nós precisamos também tornar esse solo que tem essa capacidade de suportar essa carga. Aqui um exemplo que mostra, isso é em Rondônia, a influência do tráfego de máquinas dentro das atividades e como o histórico. O que é o histórico? O que você fez na sua área no passado? Ele ainda é presente em safras 1, 2, 3, 4, 5 safras após aquela prática de manejo. Aqui um exemplo, isso é uma imagem aérea onde mostra que eu tenho um tráfego de máquina nessa safra com pulverizador, eu tenho um outro sentido de tráfego e um outro sentido de tráfego em 2 ou 3 safras anteriores. O que isso mostra, gente? Que nós precisamos sim trabalhar com o sistema de tráfego controlado. A passagem do trator causa um dano, certo? E esse dano ele é minimizado quanto maior vai sendo o número de passadas. Qual é a passada do trator que causa o maior efeito de compactação? Normalmente a primeira, porque quando eu tenho a primeira passada do trator, eu tenho a maior possibilidade de compactar. Depois da segunda passada de um trator, o solo já está mais resistente e mais difícil de ser compactado. Então, priorizar o tráfego nos mesmos locais é fundamental para que a gente não perca produtividade dentro dos sistemas de produção. E a compactação é uma realidade. Ela é uma realidade presente. Nós queremos sempre resolver o problema. Como que eu vou fazer a descompactação de um solo? E aí vem aqueles desafios. Descompactação em qual sentido? Primeiramente, eu vou pensar numa descompactação de uma forma mais rápida, que é aquele imediatismo. O produtor sempre busca isso. Em solos tropicais, gente, escarificar o solo não tem dado bons resultados. Por quê? Uma limitada persistência dessa prática mecânica devido às nossas chuvas, ao umedecimento, à secagem e aos próprios tráfegos de máquinas que vêm na sequência após isso daqui. Então, com essa prática, eu deixo o solo mais solto, eu deixo ele muito mais suscetível à compactação. Então, não adianta fazer essa prática de forma isolada. Vai se perder tempo e dinheiro. Aqui é um trabalho realizado pela Lenita, a sua tese de doutorado em Rolim de Moura, onde avaliou o plantio direto e o plantio direto subsolado nas culturas de soja e milho, e verificou que após um ano da prática da subsolagem, o solo onde foi subsolado praticamente estava com a mesma densidade, né, um ano e meio depois, do que antes dessa prática da subsolagem. Isso faz com que nós temos uma ideia que existe uma resiliência muito grande dos nossos solos, isso faz com que eles se recondicionem ao estado anterior. Então, nós temos que criar estratégias melhores do que o uso da escarificação. Aqui um exemplo de um trabalho de 92 a 2016 nas safras, o sistema de plantio direto e o sistema de plantio direto escarificado a cada 3 anos, eu praticamente não tive ganho da escarificação em nenhuma das 23 safras. 2 safras houve efeito significativo maior para o sistema de plantio direto, onde não houve revolvimento com o escarificador. Aqui em Rolim de Moura, um trabalho que nós fizemos avaliando a escarificação e uma outra estratégia de manejo. O que nós temos verificado? Se o produtor quer fazer algo mais intenso e mais rápido, quer um retorno mais rápido, é interessante fazer a prática da escarificação, da subsolagem? Mas quando? No final do período chuvoso. Então, o que se faz? Faz o cultivo de soja, entra com uma braquiária, faz a semeadura dessa braquiária. Lá no período de maio ou abril,
dependendo da umidade do solo, entra fazendo a escarificação nessa área, sobre já a braquiária instalada. O que a gente observou? Que a resistência do solo à penetração na área que não houve escarificação foi maior do que na área onde houve escarificação. Mas por quê? Porque a braquiária teve o seu sistema radicular ocupando os espaços deixados pela haste do escarificador e do subsolador, e aí ela não deixa com que o solo se recondicione naquela mesma proporção que tinha. Então, essas raízes vão ocupar os espaços deixados por essas hastes, por essa quebra, né, desse solo, e vai deixar um solo, então, menos resistente, menos compacto. Aqui são as figuras onde eu tinha passadas do trator de 1 até 8 passadas, sem escarificação e com escarificação, mostrando que eu tenho que fazer uma escarificação se eu também fazer como prática uma cultura de cobertura com um sistema radicular bastante intenso e agressivo. Dentro disso, a diversificação de culturas é fundamental e a matéria orgânica faz parte disso, que vai melhorar a estrutura do solo. E o que é mais importante, raiz ou palha na superfície? Então, aqui mostra um trabalho que as raízes são fundamentais no manejo do solo. Então, aqui eu tenho raízes de Rusisiensis, do capim Braquiária piatã, e aqui eu tenho raiz e palha. Então, as produtividades foram aumentando de um sistema de pousio de 35 sacas de soja, um sistema onde eu coloquei Rusisiensis e o piatã aumentou em 8 sacas somente colocando palha, não raiz. Então, só distribui a palha na superfície do solo. Aqui só colocou a raiz e colocou a planta, cortou toda a sua parte aérea, deixando somente as raízes, 19 sacas de soja, e quando se deixou raiz e parte aérea, 28 sacas de soja a mais. O quanto isso está incrementando, fazendo os mesmos gastos com adubação ou a fertilização química, com os mesmos produtos fitossanitários. Então, praticamente ganhamos aí 30 sacas de soja, e o maior incremento disso está relacionado às raízes nos sistemas de produção ou no manejo do solo. As raízes são fundamentais, criam espaços, galerias, bioporos que fazem com que haja toda uma dinâmica diferente no solo. Aqui são raízes de algodão. A gente tem uma mentalidade, o algodão tem uma raiz extremamente pequena, em profundidade, chegando a 4 metros de profundidade. Isso são áreas aqui do Mato Grosso, na região de Campos de Júlio e Sapezal, onde a gente visitou. Aqui, raiz de braquiária subsolada e braquiária não subsolada, chegando a 5 metros de profundidade. Existe potencial e estratégia de manejo para que a gente possa ter um solo melhor estruturado. Nessas áreas, a gente avaliou o sistema radicular do algodão e das braquiárias, e nós comparamos os dois e verificamos que as raízes do algodão representam apenas 5% de uma raiz de braquiária. O que isso significa dizer? Que um cultivo de braquiária em uma safra representaria 20 safras de algodão em exploração de solo pelo sistema radicular. Então, olha quanto as braquiárias são fundamentais para criar galerias, espaços no solo, para que as raízes que vêm na sequência, as culturas que vêm na sequência, possam se desenvolver de forma melhor. Isso aqui é um trabalho realizado na Fundação Mato Grosso, né, juntamente com o professor Cássio e o Guilherme Agnoni, da UEM, e eles avaliaram dentro do sistema de produção a água disponível. O que verificou? No plantio convencional, a água está mais disponível na parte superior do solo. No plantio direto, eu tenho mais água disponível no subsolo. Por isso que, normalmente, em anos mais secos, eu tenho maior produtividade no plantio direto, e quanto mais diversificado for o plantio direto, eu tenho maior incremento de produção. Aqui, avaliando a braquiária, crotalária, estilosantes e milhete, a gente verificou o sistema radicular da braquiária sempre superior às crotalárias, aos estilosantes e ao milheto. Então, o volume de raiz produzida pela braquiária é muito maior comparado ainda às outras culturas. E o que ficou também bastante interessante no trabalho que nós fizemos aqui em Olinda de Moura? Que as braquiárias, então as gramíneas, quando o efeito da compactação exerce sobre o seu sistema radicular, as suas raízes diminuem o diâmetro do seu sistema radicular,
fazendo com que as gramíneas tenham a facilidade de entrar ou então infiltrar num espaço poroso menor, enquanto as dicotiledôneas fazem o inverso, elas tentam engrossar o diâmetro da sua raiz para romper uma camada compactada. Então, a diversificação de raiz é fundamental. Dentro disso, eu tenho trabalhos mostrando aqui também a avaliação do sistema radicular da braquiária, cultivar charaés, que com uma passada de um trator agrícola reduziu em 36% a raiz, com 2, 48%, com 4, 55%, com 8 passadas, reduzindo até 60% das suas raízes. Mesmo sendo um sistema radicular extremamente agressivo, ela também perde volume de raiz. Dentro disso, qual a importância dos sistemas de produção de culturas anuais? Um exemplo, nós temos soja, milho, por que não inserir dentro do milho as braquiárias? Aqui é um exemplo clássico, onde quanto mais vermelho, maior a compactação, maior a resistência à penetração, quanto mais claro, menor. Milho solteiro, milho com braquiária, o efeito benéfico dela na redução da compactação. O manejo do solo, dentro dos sistemas onde eu coloco a braquiária em consórcio com o milho na segunda safra ou no safrinha, isso aqui é um trabalho pegando 17 lavouras em diferentes sistemas no Paraná, Embrapa Soja, juntamente com algumas outras empresas, fizeram um levantamento da infiltração de água nesses solos e avaliaram que quanto mais tempo eu tinha, 9 anos de milho com braquiária, 4 anos, 5 anos de milho com braquiária, a infiltração de água no solo era maior. Quando eu fui diminuindo o tempo de milho com braquiária, a infiltração foi ficando menor, e quando saiu a braquiária do sistema de produção, a taxa de infiltração ficou muito menor. Então, olha o quanto nós estamos estruturando o solo, fazendo o cultivo intercalado de braquiária no sistema de produção com soja, milho, safrinha. Isso é fundamental, estruturar o solo. Essa imagem de raiz de milho, analisando a sua anatomia, onde a gente fez um trabalho com compactação num plantio direto, aqui sem compactação adicional, fazendo tráfego em 1, 2, 4 e 6 passadas do trator. Olha o quanto se reduziu aí o cilindro vascular, quanto que interfere na anatomia do sistema radicular da planta. E isso dá um aumento da relação do córtex e com o cilindro vascular e proporcionou também um aumento de lignificação nas partes internas anatômicas das raízes de milho. Então, existe também um efeito não só na morfologia, mas na anatomia da raiz, quando nós ocasionamos um efeito de compactação. E dentro do manejo do solo, qual a relação direta que nós temos com a produtividade? Aqui é um trabalho na Fundação Mato Grosso, mostrando o tempo e os sistemas de produção. Soja em pousio, aqui eu tenho soja e após soja braquiária, 7º ano de cultivo, 8º ano, 9º ano e 10º ano de cultivo. Até o 6º ano de cultivo, tanto soja pousio quanto soja braquiária não haviam proporcionado efeitos diferentes de produtividade. No 7º ano para frente, com a inserção de cultivares de ciclo mais precoce e também com anos passando a ter uns anos mais secos, nós já conseguimos ter diferenças bastante intensas. 59 sacas aqui de soja e aqui 29. No 8º ano, 64, 53, 74, 51, 79 e 61. O que isso mostra? Aquela figura que eu mostrei para vocês lá no início, falando que o tempo do plantio direto é em torno de 5, 6 anos para que ele comece a mostrar resultados eficazes, aqui no trabalho da Fundação Mato Grosso também mostra isso para soja, para milho, e é o que a gente tem verificado. O sistema de plantio direto precisa de tempo, e esse tempo ele está muito próximo, entre 5 e 10 anos é o tempo de estabilização, onde a partir dali você vai ter efeitos sempre, normalmente, de forma de ganho de produtividade comparado às áreas que você usa preparo convencional ou então, pelo menos, usa grade, subsolador em determinado período do ano. O que tem de relação com a produtividade e o manejo físico do solo?
Se nós pensarmos em compactação, aquilo que eu falei para vocês lá no início, o solo totalmente destorroado, desestruturado, é bom? Não é, gente. Olha aqui produtividade de soja, aqui é produtividade de milho. Olha a resistência à penetração. Se o solo for muito solto, não produz de forma a atingir o seu pico. Quando eu tenho um solo, já que a resistência à penetração está aqui entre 1 e 3, é onde eu tive as maiores produtividades. E quando o solo também ficou compactado, a produtividade caiu. Então, eu perdi 36 sacas de soja quando a compactação aumentou muito. Aqui C8 é 8 passadas de uma colhedora. Mas, se o solo estiver solto, eu também estou perdendo 14 sacas de soja. O que é esse solto? Quando vocês fazem uma gradagem. No milho, estou perdendo 55 sacas de soja. Aqui está por alqueire, não por hectare. Mas eu estou perdendo. E para o milho também é importante que eu tenha um solo um pouco mais rígido, mais compacto. É lógico que não em excesso, mas o que eu quero mostrar para vocês? Que não é interessante ter um solo totalmente desestruturado. Aqui o trabalho realizado por Moraes avaliou o milho, né, e a soja, e ele comparou um sistema de plantio direto, né, por 26 anos, foi lá e subsolou uma área, escarificou, e nas outras passou uma colhedora com 4 passadas e com 8. Quem produziu mais? O plantio direto, onde escarificou, produziu menos. Isso no milho. E na soja, a mesma coisa, onde escarificou, produziu menos do que o plantio direto por 26 anos. O que eu quero mostrar? Que mesmo a compactação e a subsolagem ou a escarificação ficaram com produtividades idênticas estatisticamente. Então, destorroar um solo, fazer uma prática mecânica, gente, pode ser muito ruim. O que faz com que o plantio direto por 26 anos seja tão eficaz assim? Não é a ideia de que nós pensássemos que ele estaria muito mais compacto? Não. Quanto mais tempo, mais raízes. Quanto mais raízes, mais canais, mais bioporos. Isso faz com que haja maior estruturação, maior continuidade dos poros. As raízes que vêm na sequência vão ter os espaços prontos para que elas possam se desenvolver. Então, eu vou ter canais para uma raiz vir na sequência e se desenvolver. Aqui é o exemplo clássico, essa imagem nós tiramos no Mato Grosso, uma área onde eu tinha se desenvolvendo a cultura do algodão, e essa daqui, essa raiz, é a raiz de Silvio Antes Campo Grande. Então, a raiz de algodão, na sequência, ali, entremeando, se entrelaçando com a raiz de algodão. Isso faz, ou nos abre o entendimento de que as raízes das culturas antecessoras são fundamentais. E isso nos dá a ideia de que o histórico, quanto mais volume de raiz vocês produzirem, lá na frente vocês vão ter maiores produtividades de soja, de milho, de algodão, de culturas anuais que vocês forem inserir. Dentro disso, aqui ficam as minhas considerações finais, onde nós precisamos sempre preservar a continuidade dos poros, sistemas radiculares diferentes, compreender os sistemas de cultivos anuais ao longo das safras, não numa safra só. A mobilização do solo é tão prejudicial quanto a compactação. Então, cuidado com a mobilização do solo. E o manejo do solo é um investimento em insumos de sistema. Qual sistema? Quais insumos? Palha, raízes, matéria orgânica. Assim eu encerro a minha palestra, a minha apresentação. Aqui ficam os meus contatos, o meu e-mail. Aqui tem o meu e-mail, este é o meu celular, com o meu WhatsApp, este é o telefone da Universidade Federal de Rondônia. Fico à disposição de vocês, também estaremos à disposição no debate, para que possamos elucidar todas as dúvidas, as perguntas que vocês fizeram aí a todos nós desse simpósio. Um grande abraço a todos e tudo de bom.